Vou tentar fazer essa vídeo em português. Não sou fluente, mas um pequeno esforço vocês vão me entender. Eu acabei de ler um livro de Esther Vilar, que é muito interessante, que fala sobre relações entre homens e mulheres. Ela fala que a gente temos dois instintos principais. Dois instintos. Instinto sexual e o instinto de proteção. Esses dois instintos, a gente precisamos saciar esses dois instintos. Pelo instinto de proteção, o que precisa a pessoa do sexo oposto para poder fazer a gente querer proteger essa pessoa? A gente precisa perceber essa pessoa como inferior a nós. Inferior em termos de força e até se a pessoa é inferior em termos de inteligência, é até melhor. A gente queremos até mais proteger ela ou ele, mas geralmente é ela, porque as mulheres são muito mais espertas nesse lugar, nesse setor. Mesmo se uma mulher não é tão burra, a maioria das mulheres tem um lado que eles vão fingir de ser mais burra do que elas são, mais fracas do que elas são, para poder um pouquinho manipular os homens e fazer sair do homem esse lado de proteção, de querer proteger ela. Porque as mulheres, é um mito isso, as mulheres não são tão mais fracas do que os homens, não é verdade? Até as mulheres vivem mais velhas do que os homens, não são mais fracas. Segunda condição, dito pelo instinto de proteção, ser saciar, é que a pessoa tem que ser percebida como igual a gente. Tipo, como se o aspecto dela, por exemplo, vamos supor uma mulher, o aspecto dessa mulher tem que ser percebido pelo homem igual como se fosse do sexo dele, como se fosse um homem. Então vocês não vão entender, vocês vão falar, mas porra, uma mulher não parece um homem. Você seria surpreendido se uma mulher parava de usar cremas pela pele, parar de usar maquiagem, parar de depilar. Depois de um tempo, não teria muita diferença entre um homem e uma mulher, fora dos órgãos genitais. Ok? Então eu repito, para poder querer proteger uma pessoa, para poder saciar esse instinto de proteção, as duas condições são a fraqueza, o aspecto inferior da pessoa e como poderia dizer, que a pessoa parece com a gente, mais ou menos. Porque a gente sempre queremos proteger alguém que parece a gente. Entre um animal e um humano, um ser humano, sendo em perigo, a gente sempre protegeríamos o ser humano primeiro do que do que o animal. E por que a gente gosta de proteger nossos filhos? Porque eles parecem a gente, entende? Então agora, pelo instinto sexual, as condições são completamente diferentes do instinto de proteção, e por isso que é tão difícil de ter um casal bem forte, bem estável. Vou explicar por quê. Para poder saciar esse instinto sexual, a gente precisa perceber a pessoa do sexo oposto com características físicas completamente diferentes das características físicas do nosso sexo. Então, por um homem, tem que perceber a mulher como muito feminina para poder querer dela sexualmente. Pela mulher é o contrário, ela tem que perceber o homem com características muito masculinas. A segunda condição pelo instinto sexual, ser saciar, é que a gente tem que perceber
a pessoa do outro sexo como inteligente. Isso que eu mais me surpreendeu, mas que faz muito sentido. Se a gente percebe a pessoa do outro sexo com muito pouca inteligência, isso diminui a nossa vontade sexual com essa pessoa. Então, o que acontece na maioria dos casais é que a pessoa querendo ser protegida, a maioria do tempo são as mulheres, né? Que quer ser protegida pelos homens. Eles falam que os homens são tão fortes, tão inteligentes. Isso é uma manipulação. Porque eles falam isso para poder ser protegida, deixar o homem fazer a maioria do trabalho. Entende? Para ela beneficiar desse trabalho. Não significa que a mulher é burra, que ela escolhe de ser mais burra do que ela é, sabendo que o homem vai completar essa burrice e vai ir buscar tudo para ela. E a mulher acha que quando ela beneficia de tudo isso, está tudo bem para ela, mas não está. Tem um grande problema com isso. E que, fazendo isso, o que ativa a maioria do tempo no homem? Isso ativa o instinto dele de proteção. Por quê? Porque ele está vendo uma pessoa inferior dele. Inferior em termos de inteligência, de força. E agora ele não quer mais transar com essa mulher. Ele quer proteger ela. E você não pode querer proteger. Você não pode querer transar com uma pessoa que você quer proteger. Porque isso se chama incesto. É isso o incesto. Quando você quer transar com uma pessoa que no mesmo tempo você quer proteger. Não dá. E por isso que tem muitos homens que forçam. Eles estão numa relação de proteção, entende? Eles estão protegendo a mulher deles, porque eles estão vendo que a mulher é mais fraca, tudo. Só que eles não são satisfeitos com o instinto sexual. O que acontece? Eles vão querer forçar com essa mulher, com a mulher deles. Eles vão querer forçar o lado sexual com ela. Eles estão pegando uma costuma muito perigosa, porque a maioria dos homens que faz isso, eles acabam transar com crianças depois, porque eles já estão nessa relação com as próprias mulheres deles, ok? E a maioria dos homens que estão protegendo as mulheres deles, estão vendo outras mulheres, estão traindo, vamos dizer, traindo, porque não é uma traição, na verdade, não é uma traição. É isso que ela explica, Esther Vilar, que é muito interessante. Não é uma traição. É que eles estão procurando saciar esse instinto sexual. É natural. Só que não dá com uma pessoa que você quer proteger. Entende? Então, Esther Vilar fala que eles estão procurando mulheres para saciar esse instinto sexual. Eles vão ainda ver uma mulher que quer ser protegida. E ainda eles vão querer ver uma outra. É isso que ela chama a poligamia dos homens, entende? Então, não sei se vocês entenderam tudo o que eu falei, eu tentei e vou parar aqui.